Donald Trump escolheu hoje o ex-deputado Lee Zeldin para chefiar a Agência de Proteção Ambiental lá nos Estados Unidos, afirmando que a referida agência vai, disse o Trump, derrubar regulamentações para, abre aspas, liberar o poder das empresas, fecha aspas. Essa indicação, ela coincidiu com a abertura da COP29, a conferência anual praticamente do clima da ONU, que começou nesta segunda-feira em Baku, capital do Azerbaijão. Evidentemente, a atmosfera lá era um pouco de preocupação com o desenvolvimento da situação política americana. Confira. O financiamento do combate às mudanças climáticas é o principal foco da COP29, que reúne 190 países. A grande dúvida é saber de onde sairá o dinheiro para bancar as ações necessárias para mitigar o aquecimento global. A ONU fala em investimentos de US$ 1 trilhão no mundo inteiro e que os países mais ricos, justamente os maiores emissores dos gases do efeito estufa, precisam ajudar as nações mais pobres. So let's dispense with the idea that climate finance is charity. An ambitious new climate finance goal is entirely in the self-interest of every single nation, including the largest and the wealthiest. A discussão, no entanto, perdeu força com a ausência de líderes globais, como o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, ambos à frente das nações mais poluidoras do mundo. Nada, porém, impacta mais a reunião do que a recente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A agenda climática está longe das prioridades do republicano, que, ao contrário, promete expandir a produção de petróleo. In January, we're going to inaugurate a president whose relationship to climate change is captured by the words hoax and fossil fuels. Mesmo assim, o enviado para o clima dos Estados Unidos, John Podesta, pediu que governos do mundo acreditem no comprometimento da sociedade americana. While the United States federal government under Donald Trump may put climate action on the back burner, the work to contain climate change is going to continue in the United States with commitment and passion and belief. No primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e promete fazer o mesmo na volta à Casa Branca em 2025. Lorival, independentemente do juízo de valor que a gente possa fazer sobre o que o Trump acredita ou deixa de acreditar em relação às mudanças climáticas, aquele take, como a gente fala, que a câmera pega do John Podesta em Baku e atrás dele o logo da ONU, é uma síntese visual do que está acontecendo exatamente nesse momento. Trump nomeou como representante dos Estados Unidos na ONU uma figura política de Nova York excepcionalmente crítica em relação a esse organismo multilateral, dizendo que, na verdade, apenas desperdiça o dinheiro do contribuinte americano em ações absolutamente inócuas ou que sequer deveriam ser iniciadas, incluindo nisso as ações para combate às mudanças climáticas também. John Podesta, ele vem desse establishment do Departamento de Estado, da grande burocracia federal americana, que foi o ponto-chave de ataque do Trump na eleição que ele saiu vitorioso. O que a gente pode esperar? Bem, a gente sabe que vai ser um ataque muito mais bem organizado, mais bem estruturado do que o que ocorreu entre 17 e o início de 21 contra as instituições americanas e globais. O que são instituições? Acho que essa é uma palavra meio abstrata que vale a pena definir, né? É a nossa musa da institucionalidade aqui, que é a Thaís, né? Cuidado porque é a musa da institucionalidade. Elas expressam a separação dos poderes, né? A independência dos poderes, os freios e contrapesos, uma justiça independente, agências independentes, né? Enfim, com o Congresso, os próprios partidos podendo negociar entre si, fazer um contraponto ao próprio executivo, mesmo o partido que representa o presidente, ter uma diversidade, né, uma possibilidade de diálogo e tal. E tudo isso é o que o Trump
procura eliminar, né, desacreditando também a ciência, a academia e a imprensa, que são outras instituições que não pertencem ao Estado, mas também fazem parte desse jogo, né? Então, a ciência ela é que determina as mudanças climáticas e o que as está causando, né? Então, é a ciência econômica que mostra que os imigrantes são necessários para a economia americana, a economia dos países ricos, tal. Claro que não necessariamente uma enxurrada de imigrantes desorganizados também não é bom, né, para o país. É compreensível que tenha causado essas dificuldades. Assim, e aí as instituições globais, né, onde acontecem as grandes negociações, o jogo do poder e tal, e a ONU é a principal delas, né? Então é uma terra arrasada que vai acontecer, ou talvez uma luta, né? Por exemplo, nesse aspecto ambiental, teve hoje a entrevista do governador do estado de Washington, que ele lidera uma aliança climática de 24 países, de 24 estados americanos, republicanos e democratas, que acreditam na necessidade da transição energética, né? E eles representam 60% do PIB dos Estados Unidos e 55% da população americana. Então ele deu essa entrevista para a CNN antes de partir para Baku, buscando uma diplomacia subnacional, né, assim, que possa fazer frente a esse descrédito. Lorival, deixa eu só puxar esse ponto, pedindo sua licença. Nós estamos vendo uma luta política. Há uma intenção clara de Trump com eixos de atuação que ele definiu durante a eleição. Não preciso resumir quais são. Hoje, em Baku, o representante dos Estados Unidos diz, aos reunidos ali pela ONU o seguinte: mesmo os governos estaduais americanos estão contentes com os incentivos fiscais e com os subsídios e com os investimentos feitos até aqui pelo governo federal americano em transição energética. Eles impedirão que o que Trump se propõe a fazer prospere. Sim ou não? Acho difícil a bancada republicana ter esse tipo de autonomia e até de desobediência em relação ao Trump. Não é o que a gente tem notado no último ano, depois da eleição de meio de mandato de 22, quando realmente houve um expurgo, né? A Liz Cheney, número 3 da bancada, rebelde, né? Contrária aos ataques do Trump à democracia, não foi candidata, não conseguiu, não tinha chances no distrito dela, né? E isso é só um exemplo de muitos deputados e senadores Never Trump que se aposentaram, né? Não deixaram de ser republicanos, mas deixaram de atuar, de militar dentro do partido republicano, que hoje é um mega, né? É um movimento do Trump, não é mais o partido republicano. Acho bastante difícil disso acontecer. O Mike Johnson, que é o presidente da Câmara e é o líder da bancada republicana, ele é totalmente fiel ao Trump, é por isso que ele está lá. Inclusive, ele derrubou um outro republicano que era muito fiel ao Trump, mas que Trump não considerava suficientemente leal a ele. Então, vamos ver. Eu espero que eu esteja errado. Deixa eu trazer agora a conversa para nós, né? O COP29 é uma preparação para a COP30, Daniel e Caio. Vocês têm se dedicado bastante a esse assunto. O Brasil esperava ter a oportunidade, sobretudo na COP30, de um protagonismo muito mais relevante do que até agora tem sido o caso nas questões ambientais. E aí, como é que fica depois dessa abertura da COP29 decepcionante? Muito mais difícil, né? Porque, quer dizer, em que a COP30 no ano que vem seria verdadeiramente importante? Quase todos os países ricos se comprometeram com metas de carbono neutro, net zero, até 2050. Mas é preciso definir o meio do caminho, senão você fica com uma meta ali pouco verificável, que ninguém sabe se vai ser atingida ou não para 2050, precisa ver no meio do caminho como é que você cumpre. E a COP30 em Belém no ano que vem seria importante, o ponto-chave ali para se definir
quais são as metas intermediárias para 2035. Ora, é muito pouco provável que, se os Estados Unidos, ainda estando no Acordo de Paris, e aí vai uma baita interrogação se ainda estarão, se de fato vão se comprometer com uma meta ambiciosa, clara, com uma presença relevante na COP30, isso muito provavelmente não vai acontecer. O próprio Brasil, que é anfitrião do encontro e divulgou de forma muito atabalhoada a sua própria NDC, a meta climática para 2035, na sexta-feira passada, sem nenhuma organização prévia, uma coisa ali meio em cima da hora, né? Colocou na mesa o que vários ambientalistas chamaram de ok, suficiente, mas muito pouco ambicioso também. É muito improvável que outros países consigam compensar a falta de ambição ou a total omissão dos Estados Unidos com graus mais altos de ambição em si próprios. Então, tudo aponta para um cenário ainda mais complicado. Quem ignora o que o Trump disse que vai fazer e acha que é apenas retórica eleitoral, está correndo o risco sob própria decisão. O governo brasileiro está correndo esse risco? Sim. A eleição do Trump, ela desestruturou todos os principais eixos, os 3 eixos, né, que eu pelo menos considero, que pelo menos eles me dizem, os diplomatas brasileiros, da política externa brasileira. A governança, a reforma da governança global, uma tentativa, a gente sabe que frustrada, de interferência em processos de paz no mundo, mas principalmente clima. Né? Desestruturou completamente, em todos os sentidos. O Brasil perde protagonismo, caminha para essa COP29 já olhando a COP30, que na verdade, até agora, a intenção do governo era projetar um grande evento global mundial, puxando o presidente Lula como uma liderança climática, e isso tende a não acontecer. E a vitória do Trump fragiliza ainda mais isso, sem entrar nas questões administrativas e as dificuldades que Belém tem, pelo menos até agora, de sediar um evento desse porte. Thaís, por último, você. O que se esperava na COP29 era, no mínimo, uma definição de instrumentos de financiamento. E esse financiamento é considerado vital, excepcionalmente vital, para países como o Brasil, que precisam financiar a transição da energia baseada em fósseis para a energia verde. E aí, como é que vai ficar? William, o que falta, a lacuna continua sendo a mesma. Cadê os projetos? Cadê as certificações de tudo que vai ser feito? Cadê o plano de auditar? Os países ricos não vão dar dinheiro para país nenhum que não tenha projeto estruturado, que não tenha metas estruturadas, que não tenha uma regulação e uma legislação que garanta que os recursos vão ser aplicados naquilo, que não tenha um processo de auditoria. Isso vale para o Brasil, que é um país minimamente organizado. Imagina isso para outros países da Ásia, do Sudeste Asiático, ou mesmo da África, que são desorganizados institucionalmente, falando aqui das questões institucionais, né? Então, no médio e no longo prazo, esse projeto de financiamento nunca saiu do papel. Claro, a resposta essencial é porque os países ricos não queriam dar mesmo dinheiro, porque é muito dinheiro, e a segunda parte não tem o caminho, você não consegue fazer uma alocação desse recurso minimamente da forma mais organizada, porque é dinheiro que vai, mas não volta, não é empréstimo. É dinheiro de doação que os países teriam que receber. E no curto prazo, eu vou dar apenas uma informação do que está acontecendo. O petróleo cai e o Bitcoin sobe. O Bitcoin, estou olhando aqui, está caminhando para bater 90 mil dólares. 90 já? 90 mil dólares. 75 mil na semana passada. Hoje já está batendo aqui, estava batendo 89 mil dólares. Então, Bitcoin funciona com blockchain, que demanda uma energia gigantesca dos data centers e por aí vai, né? E o petróleo cai porque vai aumentar a oferta com o drill, baby drill, que o Trump quer implementar. Posso dar uma boa notícia? 5 segundos? Por favor, Lorival, que a gente está chateando todo mundo desde que o programa começou. Não, tem uma excelente notícia para o Brasil e para o mundo. Foi aprovada a implementação do artigo 6.4 do Acordo de Paris, fazia 9 anos que as COPs estavam tentando isso. Significa a aprovação da padronização das regras para o mercado global de carbono, que aí os países poderão contabilizar suas emissões e compensações comprando créditos de carbono. Isso é excelente para o Brasil. Só falta agora o Brasil aprovar o seu PL do mercado de carbono. Lorival, o seu esforço foi muito elogiável, Lorival. Mas essa mesma boa notícia foi acompanhada de uma série de comentários dos participantes em Baku 29, dizendo que foi um acordo obtido nos bastidores, que ainda não passou pelo escrutínio
da própria É COP29. que se passa pelos governos, nunca é aprovado. Então, os experts deram um golpe, mas foi aprovado, isso que é importante.